Salva de palmas para o nosso Brasil, gente. Temos que acreditar no nosso Brasil. Eu sei que é difícil, mas com todos os desafios podem se assentar. Mas nós temos que acreditar que o futuro do Brasil está em nós, está nas crianças, e temos que continuar caminhando. Dando continuidade aqui, eu quero convidar ele, que tem mais de 50 mil seguidores no TikTok, um batedor de papo, gente boa, Atalmir.Henrique, seja bem-vindo. Uma salva de palmas, gente. O nosso companheiro aqui, ó, vai bater uma prosa sobre legislação do motorista, mas de uma forma diferenciada, né, meu amigo? É isso aí. Boa noite a todos vocês aí, Atalmir.Henrique, né? Mais uma vez aí, agradecer a todos aí pelo lançamento de livro, meu amigo Edmilson Custódio, né? Como produzir o máximo, gastando o mínimo com a maior segurança. É isso aí, né, pessoal? A gente tem que ter maior segurança aí, né, nas estradas, né, cada dia que passa aí com bastante segurança, né, e dirigir com maior cuidado, assim, respeitando os pedestres cada dia que passa aí, né. E aí, desse jeito, a gente vai movimentando o Brasil aí, aumentando o PIB brasileiro, na graça de Deus, né. O Edmilson, meu colega, está de parabéns pelo livro, né? Cada dia que passa aí, só lançando um livro maravilhoso aí, né? Cada dia que passa, né? Uns livros bacanas aí, ele está de parabéns aí, de Edmilson Custódio. É isso aí, eu trabalho na empresa aí há 17 anos, né? Ajudando a contribuir com o PIB brasileiro, né? E já tem 24 anos que eu trabalho aí de motorista aí, né? Na vida, comecei já sabendo o que queria, né, desde criança. Fui na BR com minha mãe, eu era pequeno, minha mãe perguntava: o que você vai ser da vida, meu filho? Eu falei assim: mas eu vou ser carreteiro, vou ajudar o Brasil aí, né, cada dia que passa aí. Aí ela falou assim: será que você vai dar conta? Eu falei: com certeza, né, mãe? Eu vou dar conta. Aí foi indo, né? Já há 24 anos, né, sempre aí, nunca aconteceu um acidente comigo, sempre respeitando a lei de trânsito, né? Tem o artigo aí, né? 13.103, que fala, né, do descanso. A gente tem que pernoitar a cada 24 horas, 11 horas de pernoite, né? É isso aí, respeitando a lei de trânsito, né? Aí a gente, estando dirigindo aí, até hoje eu não sofri acidente nenhum, graças a Deus, né? Mas deixa eu te contar aqui, é 24 anos de carreta e 17 só numa empresa? Como é que é esse negócio aí? Eu trabalhei 7 anos com guincho, né, máquinas pesadas, 7 anos, e de lá fui para a minha empresa onde eu trabalho, né, já estou 17 anos na empresa, graças a Deus, né. Vai aposentar lá? Eu pretendo, sim. A gente pretende trabalhar e aposentar lá na empresa, que agora falta pouco, né, 23 anos, né, de contribuição. Aí nós estamos aí firme e forte aí, né, pessoal? Agradecer a presença de todos aí, né? Um amigo excelente aí, Edmilson Custódio, está de parabéns. Foi um prazer enorme conhecê-lo aí na empresa da gente, né, que a gente trabalha, né? Gente finíssima, todos lá estão de parabéns a todos os motoristas. Hoje, 25 de julho, dia dos motoristas aí, né? Tenho a agradecer, dia de São Cristóvão também, que protege a todos nós motoristas aí, né?
cada dia que passa aí, a gente vai pegando com Deus aí nas estradas e movimentando o Brasil aí, né? E você, como que surgiu essa conciliação? Porque você está estourado na internet, tem alguém já agenciando você aí, porque você está ficando famoso. Como é que é esse negócio aí? Como é que você concilia? Por enquanto, eu estou fazendo os vídeos, mas para mostrar para os povos brasileiros como é que é a vida dos caminhoneiros nas estradas aí, né? Aí estou fazendo, mas por enquanto não tem ninguém me patrocinando ainda não. Mas né? se vier o patrocínio é bom, né? Mas se vier é ótimo, né? Nós estamos aí, ficando reconhecido aí também nessa bela cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais aí, né? É isso aí, a gente vai trabalhando na honestidade aí, né? Cada dia que passa, a humildade. O que faz a gente crescer na rede social aí é a humildade que a gente tem pelas pessoas, sendo umas pessoas simples, né? Cada dia que passa aí vai aumentando aí os seguidores aí, eu só tenho a agradecer, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui, né? O meu amigo Edmilson Custódio aí, mais um lançamento de livro aí, né? Excelente, ele está de parabéns aí, né? E tamo junto aí, né? Ô pessoal, a intenção, né, o convite do grande amigo aí do Edmilson foi porque eles se cruzaram e um apoiou o outro. E todo início de carreira, que nós sabemos, é um desafio, né? Positivo. Mas nós estamos aqui para impulsionar pessoas e negócios. É isso aí. Isso é para a gente perder o medo mesmo, né, de falar em público, da gente desenvolver os trabalhos. Eu recebi um convite do meu amigo Edmilson aí, né? Há 5 meses nós estamos aí, né? Preparando para um lançamento excelente do livro aí, né? Ele está de parabéns aí, gente fina, ele merece muito sucesso aí, né? Pelo lançamento do livro, graças a Deus, vai ter muito sucesso aí na vida, né? Nos livros que ele lança. E um recado que você daria para todos os caminhoneiros que estão começando naquela câmera lá do meio, qual que é o recado que você daria para todo iniciante? Respeitar as regras de trânsito, né? Se tiver de fazer às 11 horas, vamos fazer às 11 horas, né? Não beber, se dirigir não beba, né? É isso aí. Não pode usar coisa errada, né? Para não prejudicar, né, a vida dos outros também e as nossas também, né? É isso aí. A gente, graças a Deus, igual a minha pessoa aí, né? Bastante tempo dirigindo aí, né? O maior cuidado, né? E vamos aí, sem acidente nenhum, né? Já pensou se todos os motoristas tivessem esse tanto de tempo que eu estou, sem provocar acidente nenhum? É uma proteção, né? É uma proteção, além de tudo, divina também, né? Positivo, eu pego muito com Deus, né? Graças a Deus. E toma aí, a gente pegando com Deus para dar proteção a gente aí, a todos vocês aí, Deus dando proteção aí, né? Igual dando uma proteção pro meu amigo Edmilson aí também, né? Ele gosta de viajar para bastante longe, eu também gosto, a gente trabalhando é bom, o importante é trabalhar e gostar da profissão, né? Com certeza. Você tem que fazer o que ama, né? Eu gosto de trabalhar de motorista, né? Então aí, há 17 anos só numa empresa, né? É muito gratificante. E a prosa, você gosta de prosar? Diz que você gosta de prosar muito, né? Não, eu gosto de conversar com as pessoas aí, né? Os colegas, todo lugar que eu chego, os colegas falam assim, ó, tá um hipoteíca ali, né? Aí eu já vou chegando aí. Eu tive o prazer de encontrar o meu amigo Edmilson aí, falei com ele, vamos fazer uma live. Ele falou assim, beleza, bacana, vamos. E gostou da live, muita gente curtiu ele. Ele é uma excelente pessoa aí, né? Parabéns por Edmilson aí, né? Gente bacana. Ô Altamir, eu tenho um amigo Altamir, então vocês me perdoem, o senhor é Altamir, né? Altamir. Já estou até eu mesmo, já fiquei Altamir Ponteí, mas é Altamir Henrique de Souza. Eu queria abrir aqui nesse momento, se alguém tem alguma pergunta para o nosso companheiro aqui, se alguém tem uma curiosidade sobre a vida. Passou nas estradas, né? Qual que foi a maior
Qual foi a experiência mais diferente que você teve em todo o território nacional por onde você passou? A que mais te marcou nesse período de profissão? Conhecer, né, cidade bastante longe, Nordeste, né, o Sul, muita cultura diferente, né? A gente vê a culinária de cada estado diferente, né? E vão conhecendo lugar diferente, né? Comida diferente, cultura diferente, né? Perfeito, você é um cara sensacional, meu amigo. Deus abençoe a sua jornada por onde você passar. Toda a tua experiência é válida e muitos jovens que estão começando na profissão podem se inspirar em você pela sua conduta, pela pessoa que você é, a sua humildade. É muito interessante esse ponto, tá bom? Positivo, muito obrigado aí, né? Eu estou aí à disposição de qualquer rapaz ou moça que queira seguir a profissão de motorista, né? É muito excelente, muito gratificante, vale a pena. Eu indico a todas as pessoas aí, né, que queiram, e eu estou aí à disposição. Quem precisar da minha pessoa, estou aí, né? Graças a Deus, estou aí para ajudar, né? Isso é muito bom, né? Quem ajuda o próximo, né? O lá de cima vê, né? Positivo, é isso que eu acredito, né? A gente sempre tem que acreditar em Deus e conseguir, igual eu era muito jovem, eu já tinha falado, eu com 14 anos eu já sabia o que eu queria, já falava assim, eu vou ser motorista. Minha mãe falava assim, mas dirigir carreta desse tamanho você vai querer? Eu falei, vou. Eu, quando comecei, eu vou contar um pouco da minha história. Fique à vontade. Comecei. Você tem mais 5 minutos à vontade. Beleza, eu trabalhava na empresa aqui de transporte urbano em Sete Lagoas. Aí eu tirei a categoria. Na época, a gente podia ir direto na categoria dele. Eu fui direto na categoria dele. Assim, eu já pensava alto, eu falava assim, eu quero ser motorista de carreira. Aí eu, na época, eu podia pular umas etapas. Aí eu pulei a etapa, fui direto para a D. Aí na D eu comecei a trabalhar em ônibus, né? Aí depois fui para caminhão, aí eu já falei assim, eu vou querer progredir, né? Aumentar mais a categoria, tirei a categoria E e trabalhar no Frambé, não, eu trabalhava, era nicho. Aí de lá, trabalhei 7 anos e falei assim, eu preciso trabalhar em carreta. Já tinha categoria E e fui para carreta. Entrei, o colega meu falou assim, não, você é uma excelente pessoa, eu vou arrumar para você numa empresa boa, já vou conversar direto com o dono, porque você é bacana demais. Ele falou, você está de parabéns, gostei do seu serviço. Aí eu já vou indicar uma empresa boa para você. Eu falei assim, então beleza, pode indicar. Aí ele foi e indicou a empresa que eu estou até hoje, 17 anos. Eu já, pela experiência que eu já tinha, eu não cheguei a fazer teste na empresa, já fui chegando e falou assim, esse é bom, pode pôr ele para trabalhar. Aí eu já cheguei trabalhando, né? Os povos tudo falou assim, parabéns, Calbi, você está de parabéns, né? É isso aí. Ô Calmi, qual que é a recomendação que você dá para os iniciantes que estão começando hoje, que ficam um tempo fora de casa, relacionado à família? O que você pode nos dizer sobre isso? As pessoas que queiram trabalhar na carreira, eles já tem que colocar na cabeça um objetivo, o que é da vida, né? Se ela vai querer ser carreteira, ela tem que saber que pode pegar uma viagem longa, né? E demorar alguns tempos para vir, né? Mas é gratificante, né? Você trabalhar, conhecer lugar bacana, né? Quando você chega em casa, as esposas, a família está tudo com saudade, é muito feliz. A única coisa assim, que eu falo que pega para a gente é a solidão, né? A gente fica muito sozinho nas estradas, né? Mas hoje em dia, com as redes sociais aí, né? A gente está de parabéns, assim, porque a gente começa a curtir as redes sociais, você não tem como ficar sozinho mais, né? Você pode fazer um vídeo chamada. Quando eu entrei não tinha vídeo chamada. Eu entrava, não tinha
você queria fazer uma ligação para a empresa, você falava assim, eu vou rodar aí uns 20 quilômetros que tem um orelhão lá na frente. Aí você chegava lá, o orelhão estava atrapalhado, né? Na época era assim, não tinha como você ligar para a empresa, ligar para a família, e é desse jeito, mas é muito gratificante assim. Eu indico vocês que estão querendo aí trabalhar na área de transporte aí, é muito gratificante. É mais alegria do que tristeza, né? Trabalhar assim na área de transporte. Que bacana. Respondido? É isso aí, né? Hoje está sendo um dia muito, muito gratificante aí, né? Um dia aí dos motoristas, né? 25 de julho, né? Comemora 2 vezes no ano, né? Vocês não é fácil não, né? É 2 vezes no ano, né? 3 vezes? Olha, eu estou atrasado então. É isso aí, olha você viu. 16 de setembro tem mais uma data. Aí, tá vendo? Olha você vê como é que é gratificante. Hoje é uma data muito especial, né? Para o lançamento do livro aí, meu amigo Edmilson. Foi tudo intencional, né? Ele está de parabéns. Né? No dia 25 de julho, dia dos motoristas, né? E dia de São Cristóvão e o dia do lançamento do meu amigo Edmilson. É isso aí. Pessoal, o amigo aí tem quanto tempo já de motorista? Eu tenho 16 anos. Ah, então 16 anos já tem uma caminhada, né? É isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Lara? Ela gosta de ela é orgulho, né? O pai dela lançando um livro aí, né? Ela fica toda alegre aí, graças a Deus. Aqui, ó. Nossa amiga aqui quer saber de sua rede aqui, ó, social aqui. Qual que é? Aqui, ó. Nosso Tecson. Atalmi.henrique, né? No TikTok, né? Atalmi.henrique, né, pessoal? Estamos juntos aí, cada dia que passa aí, nós só estamos aí aumentando os seguidores e o PIB brasileiro, né? Que coisa boa. Atrás dos 70 mil, né? Eu já estou querendo 100 mil seguidores. Não é fácil não, tá vendo? A gente tem que pensar. Já tá caindo o cobro lá na sua conta lá? Como é que tá esse negócio aí? Eu não tô me ligando para isso não, né? Eu gosto de ver a gente chegar num lugar, todo mundo falar assim, Atalmi.henrique ali, isso é muito gratificante, né? Agora Sete Lagoas vai passar a conhecer eu, porque muita gente não sabe que eu sou de Sete Lagoas. Né? Pera aqui, eu vou falar com vocês um negócio, a gente compartilhou nos grupos, né, na mídia, ele é mais conhecido que todos nós. Eu conheço a Atalmi, não, Atalmi de gente boa. Você mora lá porque lá do morro, lá saindo para Prudente ali? Eu moro ali no Itapuã, em frente à Universidade São João del Rei, né? E toda hora um falava, eu conheço. Graças a Deus a gente está ficando muito conhecido aí na cidade, né? No Brasil todo aí. É isso aí. Qual que é a mensagem final que você deixa para todos ali naquela câmera lá? Que ali vai transmitir para o Brasil todo, no YouTube, em todas as redes. A mensagem que eu passo é todo mundo aí adquirir o livro do meu amigo Edmilson Custódio aí, né? Um excelente aí, né, escritor aí. E lançando um livro aí bacana, né? Todos aí, ó, um belo livro, né? Como produzir o máximo, gastando o mínimo com a maior segurança. O livro bacana, e Deus ajudando, vai vender bastante. É isso aí, uma salva de palmas para o nosso amigo, gente. Muito obrigado aí, né, por estar aí na presença aí de todos vocês aí. Fica com Deus. Ô, gente, verdade. Pessoal, é muito bacana, né? Às vezes eu que trabalho com produção, eu já viajei para perto, em uma média de 30 cidades, e essa questão da solidão, às vezes a gente fica 2, 3 dias e já dá saudade. E eu fico imaginando passar dias e até meses, né, longe de casa. E só quem vive, né, só quem é esse profissional, né, esse motorista, caminhoneiro, de qualquer seja, de moto, de carro, de avião, enfim. A gente tem amigos também que trabalham na aviação e também nos navios. Os navios é até pior, porque é 2 meses direto e corre o risco de não voltar em 2 meses, pode ultrapassar. Mas a gente fica muito feliz, né?
E agora nós estamos chegando no momento mais esperado dessa noite, né? Que eu vou convidar o nosso anfitrião, que está aqui completando mais uma felicitação de comemoração do Dia do Motorista, lançando o seu livro. Vem aqui bater um papo com o pessoal. Edmilson Custódio. A salva de palmas, gente. Boa noite para todo mundo. Que sejam bem-vindos aí no evento aí da gente poder passar um pouquinho da experiência para você. E não era para vocês terem vindo, mas agora vocês viram e fecham a porta aí que nós vamos mexer um pouquinho com o psicológico aí, talvez, porque uma das maiores dificuldades de um motorista talvez seja trabalhar a sua mentalidade. Porque no mercado de trabalho brasileiro hoje existem 3 mentalidades que entram em sequência, uma com a outra. Todos nós passamos por ela em algum ponto da vida profissional. Nós temos na logística brasileira uma quantidade enorme de campeões que giram o país, que hoje merece a sua homenagem. São mais de 4 milhões de motoristas espalhados em todo o território nacional. Talvez muitos podem interpretar a bandeira do Brasil de maneira diferente, mas isso quer dizer que você já está com a mente poluída politicamente. Não tem nada a ver com política. A bandeira do Brasil representa todos os motoristas do Brasil que circulam levando mercadoria do ponto A para o ponto B em qualquer momento da sua trajetória. Essas 3 mentalidades são motorista que, pode passar a coisa ali, que estão em constante construção da sua formação. Hoje a gente tem que estar constantemente se auto-aperfeiçoando. Caso contrário, a gente vai ficar estagnado. Então, essas 3 mentalidades de motorista que a gente vai falar daqui a pouquinho, é justamente as fases em que, em determinada quantidade de tempo, você alcança como motorista de caminhão no Brasil. O que não é tarefa tão simples. É viajar pelo país sem que a gente aprenda alguma coisa. Não é possível que você atravesse as fronteiras sem que você conheça de alguma forma a logística. E o ser humano, principalmente hoje o foco é o motorista, mas serve para todos, a gente tem que estar em constante construção, porque mudar é uma escolha, não mudar é fatal. Se não mudar a mentalidade, a pessoa vai perder a sua vaga, vai se tornar obsoleto no mercado hoje em dia, porque a tecnologia está chegando de maneira avassaladora em todo o território nacional e mundial, o que muitos de nós ainda não sabemos lidar com tanta tecnologia, com tanta informação chegando ao mesmo tempo. Isso está deixando as pessoas um pouco desorientadas. E se não tiver a intenção de estar se esculpindo, de estar se reformulando, de estar sempre aprendendo algo novo, algo diferente, com certeza vai ter dificuldade. Porque no mercado de trabalho, nós temos aí as 3 mentalidades, pode passar, que normalmente a gente vai trabalhar essas 3 mentalidades juntamente com os mundos em que elas precisam se adaptar.
principalmente o motorista brasileiro, ele vive 3 mundos na mentalidade dele que entra em constante conflito. E a primeira aqui, é o mundo ideal. Isso representa um mundo ideal. Qual que é seu mundo ideal como ser humano? Qual que é seu mundo ideal como motorista profissional? Você é um motorista profissional ou você é amador? Ou você é amador ou você deseja ser profissional? Então, o mundo ideal é aquele que todos nós gostaríamos de viver na prática. Isso é fatal. Quem não gostaria de ter uma vida melhor hoje? Quem não gostaria de ter uma vida mais progressiva? Quem não gostaria de ter acesso a locais, informações e uma melhoria de vida em si? Quem não gostaria, não é mesmo? Tudo isso encaixa no mundo ideal. Porém, dentro do mundo ideal, nós vamos ter que vivenciar o quê? O mundo real. No mundo real, a conversa é diferente. No mundo real, o caminhoneiro ou aquele que deseja ser motorista, não adianta você querer ser motorista e não querer viajar. Porque independente da viagem ser longa ou ser curta, dificilmente você vai conciliar estar em casa e estar no trabalho. Não tem como um ser humano estar em 2 lugares ao mesmo tempo, fisicamente. Mentalmente, psicologicamente, sim. Mentalmente, sem chance. Então, o que acontece? No mundo real, a conversa é diferente. Muitas das vezes você tem que sair para trabalhar e deixar a família em casa, te esperando. Será que você, como profissional, está tomando os devidos cuidados, as devidas, buscando os devidos conhecimentos para que você volte para casa com segurança, para que você tenha os resultados que você gostaria de ter para levar para a família? Eu gosto muito de perguntar para os colegas, qual que foi a última vez que você, motorista, levou você, motorista, para poder dar um presente único e exclusivamente para você, motorista? Ok? Faça essa reflexão e você vai ver que muita coisa pode mexer com o seu coração, pode mexer com o seu psicológico. Porque muitos motoristas, mas muita gente, tem a dificuldade de muitas vezes dar um próprio presente para si mesmo. E quando ele dá um presente para si mesmo, tem um meio mundo de pessoas, situações que vai contra. E é nesse ir contra que ele descobre quem realmente está a favor ou quem realmente está com ele na caminhada da vida. Tá ok? E o mais importante para você poder encarar essa profissão de motorista, que é uma profissão muito bela, eu sou fã da minha profissão, são 25 anos de profissão, 2.400.000 quilômetros rodados, das 27 federações eu conheço 24, 3 países diferentes, tudo em cima de caminhão. Criei minha família, inclusive minha filha está ali, tem as 2 filhas está ali, você entendeu? Que praticamente eu tive que aprender situações e vivências à distância, para que eu pudesse chegar a essa quilometragem. Como que eu cheguei a essa quilometragem de 2.400.000 quilômetros? Qualquer motorista brasileiro, ele trabalha em média de 80 a 120.000 quilômetros ano, certo? Como eu sempre fiz viagem de longa distância, eu não sou muito fã de viagem curta, de perto, porque para mim a questão de estar fora de casa perto e estar longe é a mesma estar fora de casa do mesmo jeito.
Então, é muito menos traumático para mim estar fora de casa, longe, do que estar fora de casa, perto de casa. Eu não consigo assimilar esse perto de casa muito bem fora de casa. Mas o longe eu tenho facilidade. Então é por isso que muitas das vezes a gente tem essa preferência. Outros preferem ficar em casa e não tem nada de errado. Cada um tem o seu ritmo. Cada pessoa tem o seu conhecimento, tem a sua habilidade. Você entendeu? Mas essa parte aqui, o D, que significa que o profissional que trabalha nessa área, ele precisa aprender constantemente a lidar com esse mundo, o mundo desconhecido. Você nunca sabe o que vai encontrar atrás da próxima curva. Você nunca tem noção do que você vai encontrar quando você chega em casa. Porque muitas das vezes o cara sai para viajar, volta 5, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 90 dias. No Brasil tem motorista que fica 90 dias fora de casa, é fato, entendeu? O que acontece? Quando ele volta para casa, todo mundo é diferente. As crianças cresceram, a esposa modificou, a gente percebe isso, e é muito doido esse negócio, porque as pessoas talvez que estão ali no ambiente ali não percebem que a gente mudou também. Você entendeu? Só que, devido à falta de conhecimento, habilidade, comunicação, a gente continua tratando as pessoas da mesma forma. E isso gera muita discussão, gera muito desencontro de informação entre familiares, principalmente. Entre colegas de trabalho também. Porque quando você chega também, você chega na empresa, todo mundo mudou, todo mundo já evoluiu um pouco, todo mundo não tem como. Só que a maioria chega tratando como se ninguém tivesse modificado. Isso é aprender a lidar com o passado, isso é aprender a lidar com o presente, e isso é aprender a lidar com o futuro. O passado só tem duas utilidades. O que você vivenciou do seu passado só vai ter duas utilidades. Amanhã esse momento aqui já será passado. Já não pertencerá mais ao nosso futuro. Agora ele está sendo presente. Então eu preciso entregar totalmente com vocês aqui. Eu preciso estar mentalmente aqui, no agora. E não lá na minha família, lá em casa. E não lá na empresa onde eu trabalho. Muitos profissionais têm essa dificuldade de estar presente aonde o corpo dele está. E aí gera ansiedade, gera depressão. Porque se a pessoa ficar focada no passado, ela está direcionando a sua mente, a sua vida para depressão. E se ele ficar focado com a mente lá no futuro, no amanhã, que também só tem duas utilidades, que é se programar e se projetar. Esse é o mundo desconhecido. A gente só tem como se programar e se projetar. Há 5 meses atrás eu convidei meu amigo Altamir, foi o primeiro, nós estávamos batendo um papo ali, ele fazendo a live e eu fazendo janta lá na filial da empresa, lá em Juiz de Fora. Um abraço a todos os motoristas de Juiz de Fora. Nós, num momento descontraído lá, eu falei, vou convidar você para poder palestrar lá no dia do evento do livro. Aí ele falou, não, eu não sei falar em público não, você é doido. Eu falei, caraca, você está com 2.000 pessoas aí atrás te ouvindo, cacete. Se você não der conta de falar para meia dúzia de pessoas, 20, 30, 100 pessoas, é a mesma coisa, não tem diferença. A diferença é que aqui você está conversando atrás de um aparelhinho, e hoje, querendo ou não, a maioria das pessoas estão atrás de um celular. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui presente neste momento, mas ficou esperando a oportunidade de ver ele pelo celular, ao invés de estar presente? Perfeito? Tem muita gente.
Tem muitos colegas que gostariam de estar aqui, mas devido ao mundo desconhecido em que ele vivencia, ele está. Tem colegas que já me mandou um abraço, me dando os parabéns, lá de Sinop, no Mato Grosso. Já teve colega lá de Curitiba, mandando um abraço. Eles vão saber quando eles ouvirem esse vídeo, que são deles que eu estou falando. Sinop não está logo pertinho aqui, ela está a mais de quase 3 mil quilômetros, né? Não, quase 2 mil quilômetros daqui, você entendeu? Curitiba está mais perto, de uns 1.500 quilômetros mais ou menos, 1.050 quilômetros, não é 1.500, é 1.050 km aproximadamente. Então, aprender a lidar com esses 3 mundos, o profissional do volante trabalha com isso aqui na cabeça o tempo todo. E a falta de habilidade para lidar com isso gera muito problema na caminhada dele, da profissão do dia a dia. Talvez seja esse mundo desconhecido o que muitos profissionais têm dificuldade de permanecer nas empresas por onde passam. Porque quando você entra, aquela empresa que você está trabalhando, ela é uma empresa desconhecida para você. E vice-versa, você também é um desconhecido para a empresa. Precisa se gerar o quê? A confiança. Você precisa mostrar suas habilidades na prática. Não tem como, não tem outra forma. Então, trabalhar esses 3 mundos é muito importante. O mundo ideal, o mundo real e o mundo desconhecido na cabeça de cada um de vocês e de vocês que estão aí pelo Brasil afora, circulando e nos ouvindo neste momento, em alguma rede social. Eu fico muito grato pela sua atenção nesse vídeo até esse momento. E o que acontece? Pode passar aí. Nessa estrutura, a gente pega... Essa é uma foto dessa daqui, justamente quando a gente começa a ter dificuldade de lidar com o mundo desconhecido. Esse foi um dia que eu tive um insight, que 80% dos caminhoneiros não se cuidam da saúde do Brasil. Todos os brasileiros, os caminhoneiros brasileiros, 80% têm dificuldade de cuidar da própria saúde. E pode-se dizer, talvez não exista, se existir alguém pode me questionar aí, não tem problema nenhum. É uma pesquisa mostrando, mas com certeza 80% dos motoristas têm algum tipo de problema de saúde, ou é pressão alta, ou é o coração, ou é o problema com obesidade, ou é o problema com a diabetes principalmente. Quantos não estão com esse problema aí? Será que você parou para pensar o porquê que você tem esses problemas? Será que não é da má conduta ao longo da carreira? Ou será que você não teve acesso ao conhecimento, o que é quase certeiro nessa parte? E se você não teve o acesso ao conhecimento, isso é até hoje. Até hoje não, é de uns 5 anos para cá. De uns 5 anos para cá não tem como você falar que não tem acesso ao conhecimento, porque a internet está lotada de conhecimentos bons e ruins. É você que faz a escolha. E é dentro dessas escolhas que você colhe as suas... como é que a gente vai falar? Você vai colher seus resultados. E todos nós temos direito de fazer escolhas. O grande problema é que a gente não tem direito de escolher as consequências das nossas escolhas. Tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Então, pode passar essa daí. Nesse dia aí eu passei a me cuidar mais, um pouco mais da minha saúde. Ou é problema de coluna, a gente pode estar com problema de coluna também nessa parte aí, você entendeu? Volta só naquela parte, naqueles 3 motoristas lá, que é para a gente agora falar um pouquinho deles. Essas 3 mentalidades de motoristas aqui vai representar um pouquinho o grau de conhecimento que cada um tem na cabeça.
Até onde você tem conhecimento, até onde você tem habilidade. As 3 mentalidades são: tem uma parcela grande no mercado brasileiro que é motorista funcional. Cara, muitos não gostam de ouvir isso, mas não é para agradar, é para poder expressar, é para poder analisar, é provocar uma reflexão. Tem muitos motoristas, independente de idade e tempo de profissão, que às vezes a pessoa tem tempo de profissão, mas não mudou a mentalidade. É muito doido quando a gente aprende isso. O motorista funcional, ele é aquele cara que leva a carga de um ponto A para o ponto B sem problema nenhum. Mas ele tem baixo conhecimento, ele tem pouca habilidade e ele normalmente precisa buscar mais informação, buscar mais conhecimento, mais horas de voo, de trabalho, mais horas de direção. Tá? Então, o segundo mentalidade é o caminhoneiro raiz. Tá? O caminhoneiro raiz é aquele cara que ele tem dificuldade de comunicação. Se você pegar todo caminhoneiro raiz, normalmente ele tem uma expressão mais fechada. Mas quando você dá a oportunidade para ele conversar, ele conversa, ele dialoga muito bem. Mas em si, para conversar com superiores, para conversar com as pessoas desconhecidas, ele tem a dificuldade da comunicação. Perfeito? Põe só um videozinho aqui do caminhoneiro raiz aí, para eles terem uma noção da dificuldade que a pessoa às vezes tem de expressar. Não é que ela não sabe falar, ela tem dificuldade de expressar. Você entendeu? Aí não coisa lá. Esse aí mesmo. Só para você entender como é que é um caminhoneiro raiz, mais ou menos. Né? A todos. Eu vim da roça, trabalhava com caminhão puxando leite, tive a bênção, a glória de oportunidade de trabalhar com ônibus, na Contígio. E da Contígio eu tinha a oportunidade de trabalhar na CESA Logística. A gente foi dessa forma, abriu as portas para mim, aprender a mexer com carreta. Eu não sabia, então a CESA abriu as portas para mim, mexer com carreta. E lá eu tive a felicidade de conhecer o Edmilson, que é o Lula. Falei com ele, eu estou todo vindo no ônibus, não sei nada de caminhão, de carreta, não entendo nada e preciso de ajuda. Ele mais que nunca estendeu os braços, as mãos, abraçou, acolheu e me ajudou. A batalha lá na frente, foi na onde eu cheguei hoje. E hoje estou com trabalho no 26 metros, coleta de combustível. Era o meu serviço hoje, mas a experiência veio lá de trás, aprendendo com o Edmilson, com a CESA hoje, que me deu a oportunidade. Comecei lá de baixo. E eu vou falar a todos aí, um bom dia, né, a todos. Entendeu só como é que é? Ele sabe falar, mas ele tem dificuldade de se expressar. A maioria dos caminhoneiros raiz, que eles têm bastante experiência, tem muita habilidade, esse rapaz eu conheci ele há 17 anos atrás. 17? Foi quando eu saí lá da empresa que você está lá. Você entendeu? E a gente se conhecendo e fomos nessa parte. Então, o caminhoneiro raiz, ele tem essa dificuldade e precisa trabalhar isso. Todo motorista caminhoneiro raiz precisa se abrir mais para as novas tecnologias, precisa se abrir mais para poder adquirir habilidades de comunicação. Ou melhor, desenvolver melhor a comunicação. Porque devido à dificuldade de comunicação, ele arruma muito problemas com os superiores que às vezes seria fácil de resolver.
E muitas das vezes os superiores hierárquicos também precisam se adaptar a essa quantidade de caminhoneiros raiz brasileiros na comunicação, para a coisa fluir melhor, para ter uma melhor qualidade do serviço prestado. Então, a gente passa agora para a terceira mentalidade dos motoristas brasileiros, que é o gestor de unidade móvel. Esse conceito eu aprendi há 10 anos atrás. E como é legal aprender isso, como é legal a gente trabalhar nisso. Um gestor de unidade móvel, normalmente ele procura conhecimentos, ele vai atrás do conhecimento, ele vai atrás das situações para melhorar a qualidade de vida dele e a qualidade do serviço que ele presta. Ele não fica esperando a empresa trazer, a empresa buscar, a empresa oferecer, certo? Ele vai atrás do conhecimento que ele precisa para quê? Para desenvolver melhor a sua habilidade. E aí também ele encontra certas dificuldades no caminho. Mas não seria tão prazeroso se não tivesse os obstáculos. Perfeito? O caminhoneiro gestor de unidade móvel, normalmente ele cronometra toda a sua jornada. Ele sabe quantos km ele roda por dia, ele sabe quantas horas ele trabalhou, ele sabe quanto ele geralmente tem o autocontrole da sua conduta no dia a dia. E o caminhoneiro raiz já tem essa dificuldade. Muitas das vezes ele vai trabalhando, às vezes ele trabalha mais do que o necessário. Outra hora, necessário para o dia dele. E aí é onde a maioria dos caminhoneiros raiz do Brasil hoje tem algum problema de saúde e precisa ser tratado, querendo ou não, gostando ou não. Precisa olhar para esse ponto muito mais rápido do que se parece. Deve ter uma galera gigantesca aí que estão se aposentando e não tem a mesma quantidade de jovens querendo trabalhar na profissão. A profissão não é tão ruim quanto pinta. O que a maioria tem de imagem do caminhoneiro é que o caminhoneiro é um drogado, que o caminhoneiro é um cara fora das condutas normais de um cidadão. Grande engano. Mais de 85% dos caminhoneiros brasileiros são tudo pai de família responsável e íntegro na conduta do seu dia a dia. Porém, 15% que às vezes faz as coisas erradas, as pessoas dão mais valor ao errado do que aos que trabalham certo. Então, tem que repensar esse lado aí. O gestor de unidade móvel, normalmente, ele tem mais facilidade de se comunicar. Por quê? Mas por que ele tem facilidade de se comunicar? Primeiro, porque ele lê mais. Segundo, porque ele mesmo quer se autodesenvolver. Ele não está esperando o mundo oferecer para ele um desenvolvimento. Entendeu? Existe uma situação que eu estava até comentando com um colega ali, que eu provo para muitos. Eu tenho 25 anos e está no livro aí, vocês vão entender direitinho. 25 anos de experiência e 2.400.000 quilômetros rodados. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu tive que trabalhar 48.000 horas aproximadamente para desenvolver esses 2.400.000 quilômetros. Isso horas dirigidas. Não estou contabilizando, quem é caminhoneiro vai entender o que eu estou falando, a hora de carregar, descarregar, a hora de folga, a hora de coisa, na profissão, não estou contabilizando isso. Eu estou contabilizando só a hora dirigida. E o gestor de unidade móvel hoje, ele não pode mais ser só um motorista que dirige, infelizmente. É real. Não adianta querer só dirigir. Se você entrar na profissão achando que você vai só dirigir, você já está fadado ao fracasso. Porque hoje precisa do profissional muito mais habilidades para desenvolver bem a sua função.
É através da leitura que você adquire conhecimento das tecnologias embarcadas. E o conhecimento que você tem hoje, talvez amanhã não tenha mais valor nenhum. Não para os projetos que vêm futuro aí. Todo esse conhecimento que a gente adquiriu, que a gente buscou, que a gente conheceu e vivenciou, para o amanhã já não vai servir, porque já vai ter caminhões elétricos daqui a uns dias. E, aliás, já tem caminhões elétricos fazendo entrega. Mas daqui a uns dias vai ter caminhões extra pesados também. E será que é da mesma forma que trabalha? Será que é do mesmo jeito? Algumas coisas sim. É igual o princípio básico da mecânica. Você entendeu? Agora, o gestor de unidade móvel, ele está constantemente se atualizando, buscando essas informações para quê? Para prestar o melhor serviço para as empresas que o contratarem. Normalmente, ele vai ter muito mais dificuldade de ficar desempregado do que um caminhoneiro, por exemplo, um motorista funcional. Você entendeu? Nesse detalhe de aprender, é fundamental a leitura, é fundamental você abrir a mente para ler mais, porque é através da leitura que a gente vai ampliando o nosso vocabulário, a gente vai ampliando as nossas conexões neurais para poder evoluir. Ou você é um caminhoneiro daqueles que está parado no tempo? Há um tempo atrás, a gente pisava em média de 1.000 a 1.300 vezes numa embreagem por dia. Cara, o dia que eu descobri essa contabilidade, eu falei, caraca, velho, eu não acreditava que eu pisava aquele tanto de vezes num dia de trabalho. De 1.000 a 300.000. Eu vi isso num curso que eu fiz, que o engenheiro passou isso para a gente. Aí você imagina, hoje os caminhões não têm embreagem, que é alívio. Cara, é maravilha. Porém, precisa de outros conhecimentos para estar passando. Entendeu? Podia pôr só um pouquinho aqui para eles entenderem o que é a comunicação do motorista, do gestor de unidade móvel, como é que ele tem mais desenvoltura para falar, ele tem muito mais facilidades para se expressar. É diferente, é perceptível. Pode colocar, por favor. Olá, tudo bem com você? Sou o Marcelo Moreira, estou aqui rapidamente passando aqui para dar um pequeno depoimento aqui. Eu estou no ramo de transporte rodoviário de carro há 23 anos, caminhando há 24 anos. Mas, para construir todo esse tempo aí, um dia eu comecei. E como tudo no começo tem seus obstáculos, o mundo ao redor contra as vontades da gente, contra os sonhos, contra os desejos. É um mundo contra. E a favor, quase nada, né? Ou melhor, quase ninguém. Mas, quando eu comecei, no meio desse ninguém, apareceu um tudo. Um tudo que fez a diferença, faz a diferença na minha vida. Meu amigo, meu padrinho, Edmilson Salgado. É esse mesmo. É desse aí que eu estou falando. É desse mesmo. Ele fez a diferença para mim. Porque quando tudo remava contra mim, ele apareceu para me ajudar a remar ao meu favor, aos meus sonhos, em direção aos meus sonhos, em direção aos meus objetivos. Então, para você que vai começar agora, ver a gente passando aí num caminhãozão, graças a Deus, como esse que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho no equipamento de última geração de tecnologia. Para quem começou numa mulinha, né? Começou lá na raiz, que período, a coisa um pouco difícil também, mas já era evoluído. Hoje nem se fala. Graças a Deus, hoje eu estou, em termos de ferramenta de trabalho, eu estou no topo hoje, mas não comecei por aqui, comecei lá de baixo.
aquele lá de baixo, o Edmilson Salgado, estava do meu lado, me deu a mão, entendeu? Me deu as instruções dos primeiros passos, aquelas dificuldades que a gente passou lá no Parazão, lá no meio do nada, ou até mesmo no meio de tantos obstáculos. Edmilson Salgado estava lá comigo. Onde caminhão normal não passava, Edmilson Salgado estava lá, passa, mexeu, nós vamos. Enquanto não para, não está agarrado. Nós estamos lá. Esse é o Edmilson Salgado de hoje, que você vê aí nos treinamentos, nos objetivos profissionais dele, naquele auxílio, ele passa um pouco do conhecimento, por sinal, muito conhecimento, né? Excelente profissional, é um professor, é meu professor. Então, para você que está começando agora, não desanima não. Os obstáculos fazem parte da história. Para mim, está contando, falando um pouco para você que hoje eu passei por dificuldades, de várias formas. Cada um passa um tipo de dificuldade. A história de ninguém é igual a de ninguém. Cada um tem seu formato, seus obstáculos, suas glórias, suas derrotas, seus levantamentos, tudo, cada um de uma forma. Então você que está começando agora, não pense que é impossível, que não dá. Dá. Faça uma oração a Deus, tenha fé acima de tudo e de todos, que Deus vai iluminar alguém no seu caminho, igual iluminou no meu caminho profissional, o Edmilson. Então você que está buscando esse objetivo profissional, por mais que aparecem pessoas se desanimando, falando que não dá, isso não vale a pena mais, não se abate por isso não. Levante a cabeça, levanta o seu olhar a Deus, busque a Deus e pede uma luz do Espírito Santo para te dar discernimento e encontrar alguém para te dar uma luz igual eu encontrei. Não desista não põe obstáculo no seu próprio caminho não. Faça a pedra do seu caminho uma força para você impulsionar mais para frente. Então, para quem está começando agora, sonhe, vá em busca, realize, mas seja honesto, seja fiel a Deus, seja fiel com suas amizades, escolha suas amizades, porque amizade boa gera frutos bons. Eu hoje agradeço muito ao Edmilson Salgado, porque foi um professor da minha vida quando eu comecei, na época que eu mais precisei, e continua me dando esse apoio. Então, que Deus ilumine, que você encontre o Edmilson Salgado na sua vida profissional, para te dar uma luz, para te dar uma força igual eu encontrei. Bacana? Tamo junto. Não se deixa bater por desânimo das outras pessoas, não. Vai em frente. Bacana? Tamo junto. Olá, tudo bem com você? Entendeu só como é que é a diferença? A facilidade dele em conversar. Esse menino aqui, ele treina direto. Ele faz treinamentos direto para poder estar evoluindo como gestor de unidade móvel. Você entendeu? Por que gestor de unidade móvel? Hoje você precisa administrar na sua área de atuação como motorista várias situações que não é só dirigir. Então, tem situações que não tem nada a ver. Provavelmente você vai ter ter que desenvolver essa habilidade, porque senão você vai pagar um alto preço com a saúde mental, com a saúde emocional. Quantas pessoas às vezes não acham que às vezes um chefe pode estar prejudicando ele, mas às vezes não é o chefe que está prejudicando, é ele que não tem conhecimento sobre o porquê o chefe tomou aquelas determinadas decisões. Você entendeu? Então é importante que quando você passa a estudar, você começa a compreender como pensam os seus superiores. E se compreendendo como eles pensam, você aceita as coordenadas para poder desenvolver um melhor trabalho em equipe. Agora, quando você não tem o conhecimento na cabeça, você acha que muitas das vezes ele está tentando te prejudicar de alguma forma. E geralmente não é isso. A maioria das empresas investe muito nisso justamente para quê? Para que a equipe toda produza e não um profissional só. E desenvolver essa habilidade para conhecer é só sendo um gestor de unidade móvel. Porque
porque hoje não precisamos, o mercado não precisa mais só de motorista, precisa de motoristas administradores do próprio tempo, do próprio trabalho e da própria situação corriqueira, que muitas das vezes a transportadora que trabalha não vai ter controle, mas ele sim pode atuar de maneira eficiente no decorrer daquela situação. Então, quando a gente vai trabalhar como gestor de unidade móvel, é interessante porque a maioria dos motoristas acredita que tem experiência suficiente. E essa experiência precisa ser revista, precisa ser lapidada, para que o profissional também evolua e amadureça cada vez mais. É sempre importante a gente procurar melhorar. E para melhorar, você precisa desenvolver o hábito da leitura. Então, acho que agora a gente pode apresentar ali a criancinha para eles verem um pouquinho, que está todo mundo ali curioso para olhar o livro ali, você entendeu? Então, a todos os motoristas do Brasil, nós agora vamos ali abrir ali para vocês irem conhecer ali um pouquinho do livro, Como Produzir o Máximo Gastando o Mínimo com a Maior Segurança Possível, na visão de um motorista de caminhão, que já passou pela fase de motorista funcional, que já passou na fase de caminhoneiro raiz e procura desenvolver habilidades para se tornar um gestor de unidade móvel. E quando eu falo isso, eu ainda brinco muito com os colegas, eles perguntam: e aí, qual é que é a sua profissão? Eu tenho o prazer de falar que eu sou um gestor de unidade móvel, pós-graduado em veículo extensivo, com doutorado em viagem internacional e MBA em treinamento. Perfeito? Tem gente que ainda brinca, né? Tem que torcer até a língua para falar. Mas é muita coincidência. Eu hoje, por exemplo, tenho mais de 50 cursos diferentes na área de motorista. Tem curso que a gente faz que parece que a gente não aprende nada, mas às vezes um bate-papo com um colega do lado, a gente adquire uma informação que é valiosa. Agora, tem curso que a gente sai transformado, não? Isso é fato. Você entendeu? É muito importante participar. A maioria dos motoristas, tem motorista que nas empresas por onde eu já passei, eu via motorista correr de uma participação, de uma orientação do trabalho dele. Eu já vi muitos fazer isso. Nossa, se ele soubesse o quanto é importante, o quanto é bom aprender coisas novas, ele sofreria menos consequência do estresse do trabalho dele. Mas tem muitos que fogem, não gostam de participar, não quer participar ou evita participar. Por quê? Pelo falta do hábito de estar trabalhando a sua mentalidade. Ok? Então, eu gostaria que a Larinha viesse aqui, que ela já está querendo ali participar um pouquinho, para ela levantar a bandeira do Brasil ali. Você quer ajudar o pai aqui um pouquinho? É minha caçulinha das moças. Ô Edmilson, antes da gente passar para esse momento especial, pode sim. Alguém tem uma pergunta? Se vocês quiserem fazer a pergunta, eu estou aberto. Eu quero. Pode sim. Na hora que você falou em relação de viajar para perto ou para longe, é como se fosse a mesma coisa. Mas eu gostaria que você falasse com o pai. Porque, um exemplo, você ficar 7 dias e ficar 14, talvez para eles ia sentir essa falta, principalmente dos seus filhos. Em relação, às vezes, uma festa junina, uma reunião escolar, agora não como motorista, mas como pai. Como que ficaria essa situação? Show de bola, excelente a sua pergunta. A primeira coisa que é importante avaliar é o seguinte: está viajando perto, nem todas as cargas brasileiras vai viajar para perto. Está querer viajar para longe, nem todas as viagens vai viajar para longe. Beleza? O que acontece? A gente, quando está na vida pessoal da gente, ela é muito complicada conciliar com a vida de trabalho.
O motorista tem que ser quase um artista para conciliar as duas ao mesmo tempo. E por que eu falo que às vezes você está longe e próximo é quase a mesma coisa? É melhor estar longe porque a dor é menor. A dor interna é menor. Porque se você falar para mim que eu chego numa empresa para descarregar na sexta-feira, certo? Ali em Juiz de Fora, ali 250 quilômetros de distância, o sentimento no coração do caminhoneiro é um. Perfeito? Agora, ele chegou na sexta, só vai descarregar na segunda. Ele vai ficar 2 dias ali parado de braço cruzado. Ele está próximo de casa, fora de casa, longe de casa, porque 250 quilômetros é perto, mas ao mesmo tempo, para se deslocar é longe. É perto para nós que é acostumado com 3.000 quilômetros de distância. Agora, 3.000 de distância lá, a 3.000 quilômetros de distância, a dor é menor. Porque lá, até meus meninos, por exemplo, eles vão sentir menos. Pô, saber, papai está logo ali em Juiz de Fora, podia vir aqui em casa, mas ela, às vezes, por exemplo, com 9 anos, ela não vai entender que às vezes o papai está sem dinheiro, às vezes o papai está guardando, economizando ali para trazer uma coisa no futuro melhor para eles. Você entendeu? Aí o que acontece? Lá uma vez ou outra, tudo bem. Só que na nossa profissão, isso é uma coisa que a gente não tem controle, não tem como controlar isso. 100%. Nada para motorista é 100% garantido. Gustavo mesmo fica louco comigo, porque você vai estar aqui que hora? Eu não sei. Cara, eu tô lá em Três Marias perguntando para mim, você vai chegar que hora? Eu faço a menor ideia, irmão, eu vou estar aí hoje à tarde. Você entendeu só? Por quê? Se eu falar para ele 5 horas da tarde eu estou aí eu venho de lá para cá. A pista pode fechar, pode acontecer um acidente, pode acontecer de eu me machucar, pode acontecer várias situações, pode acontecer no meio do caminho até eu chegar aqui. Então, agora, se eu estou aqui próximo aqui a 30 km, 20 km, a conversa é outra. Não, eu posso chegar aí daqui a 1 hora, mas um pouco mais, um pouco menos. Agora, 300 km já é difícil. Você imagina 3.000 km. E outra, não tem dor para um caminhoneiro maior do que ouvir uma filha perguntar: papai, quando você chega? Não tem dor maior dessa para um pai ouvir de uma filha: papai, que dia que você chega? O cara a 3.000 quilômetros de distância. Como que você fala para a gatinha? Como é que você fala para a gatinha dessa? Papai vai estar aí daqui 7 dias. É por isso que muitas das vezes eu particularmente criei o hábito de ligar em casa de 3 em 3 dias. Eu evito ligar antes, e eu eduquei tanto. Eu tenho a minha filha ali mais, a mais crescidinha, né, que é a minha querida, 29 anos de estrada comigo aí. Então o que acontece? Ela praticamente, eu não vi ela crescer. Aliás, minto, eu vi ela crescer mais rápido do que a mãe dela, porque toda vez que eu chegava lá ela estava diferente, um pouquinho maior, um pouquinho maior. Essa daqui também está um pouquinho maior. Você entendeu? Então é nesse sentido que trabalhar perto de casa e trabalhar longe de casa, a dor é diferente. Perto de casa é muito maior para um pai. Aí nós estamos falando de quem é pai, tá? Porque o pai, ele sente isso. Independente dele ser casado, separado, de qualquer situação, e quando ele é pai, ele sente essas dores. Agora, você imagina quanto caminhoneiro não tem de lidar com essa situação, Brasil afora. Você entendeu isso? Agora, imagina para ser uma esposa de caminhoneiro, tem que ser muito flexível. Se não tiver flexibilidade psicológica, não vai longe o relacionamento. Justamente por causa dessa situação.
Então, é muito importante, aí que entra a responsabilidade do motorista passar pelas 3 fases, de motorista funcional, caminhoneiro raiz e se tornar um gestor de unidade móvel. Porque você tem que gerir o tempo, você tem que gerir sua família, você tem que gerir seu negócio, você tem que gerir sua esposa. E muitas das vezes ele ainda é autônomo, ele precisa gerir o negócio do caminhão dele. Então, tudo isso aí passa na cabeça e na mente do motorista. Isso tudo naquele negócio do mundo desconhecido. Quando você vai entrar, para quem está pretendendo entrar na profissão, quando vai entrar na profissão, tem que procurar sempre desenvolver essa habilidade de lidar com o mundo desconhecido. O jovem casal, quando você entra num relacionamento, se você não buscar informações, habilidades para lidar com o mundo desconhecido, que é o futuro, a gente pode só imaginá-lo, mas ele é desconhecido, até ele se tornar um mundo real. E depois ele vira o passado. Então, nesse sentido que a gente tem essa dificuldade. Então, para o caminhoneiro em si, trabalhar longe e trabalhar perto, vai depender muito da personalidade, do objetivo e desejo de cada um. Aí é muito relativo, não dá para falar assim, você vai só fazer viagem longa ou só viagem curta. Tudo é muito relativo. É aí que entra a importância do caminhoneiro desenvolver gestão do tempo. Entendeu? Porque tem muito caminhoneiro também que se diz que trabalha próximo de casa, mas na cabeça da mulher e na cabeça dos filhos está a quilômetros de distância. E tem caminhoneiros a quilômetro de distância que na cabeça da esposa e dos filhos ele está impregnado todos os dias. Isso é fato, é real. A gente percebe isso, quem tem o hábito de observação percebe nitidamente isso nos bate-papos posto afora do Brasil. Entendeu? Então hoje, como é um dia especial, dia do caminhoneiro, eu gostaria de dar os parabéns a todos os caminhoneiros do Brasil. A bandeira nacional, a nossa bandeira nacional representa cada um de vocês que está em cada estado, em cada rodovia, a todos os caminhoneiros do Brasil, que está na rodovia Pará-Maranhão, que está na Belém-Brasília, que está na BR-277, sentido aí o Paraguai e a Argentina, a todos aqueles que estão lá na BR-116, que corta o Brasil de norte a sul nos seus 4.100 e poucos quilômetros de extensão. Eu mando um abraço a todos os caminhoneiros do norte, sul, leste e oeste deste Brasil. Edmilson, nós temos uma pergunta aqui do nosso técnico de som. Aqui, nesse período que você tem de motorista, quando que já aconteceu você fala assim, eu vou desistir dessa bosta? Teve isso? Cara, todo caminhoneiro passa por essa fase. Porque é o seguinte, se ele passa para aquela fase de caminhoneiro funcional para caminhoneiro raiz, é fato. Ele não vai continuar, ele não vai vivenciar essa fase de caminhoneiro raiz sem passar esse pensamento na cabeça dele. E na verdade ele não quer desistir da profissão. Na verdade ele está estressado por falta de olhar para si mesmo. Muitas vezes ele não se deu o presente que ele precisaria dar para ele. Ok? Está respondida a pergunta? Se ficar dúvida, pode carregar. Edmilson, Sim. o que é que te motivou a passar esse conhecimento desse livro para nós todos que somos caminhoneiros? Você poderia falar um pouquinho da sua história, de qual motivo que te deu esse incentivo para mostrar para todos nós? Tá. O que acontece? Tem um parágrafo deste livro que ele tem mais de 15 anos de existência. E eu queria mandar um abraço para o caminhoneiro, que eu não lembro o nome, mas eu não esqueço o dia
a hora, o local. Inclusive eu tive a oportunidade há um mês atrás de passar lá no posto, onde ele leu as primeiras páginas na agenda ainda desse livro. Que Deus abençoe ele onde ele estiver circulando para essa nação nossa. Mas o que mais me motivou nisso daí foi o desejo de contar histórias. Eu queria contar a minha história de caminhoneiro. E quando a gente vai aprendendo ao longo da caminhada, a gente vai tendo conhecimento, acessos, a sua mente vai expandindo. É fato. Agora, se você estagnar, você vai viver sempre as mesmas coisas, os mesmos padrões. Agora, se você for ampliando todo, de curso em curso, de palestra em palestra, de workshop em workshop, você vai tendo conhecimentos a mais. E esse conhecimento chega uma hora que ele fica na sua cabeça tão latente que não tem como você não transportar. Assim é o depoimento desses dois caminhoneiros aqui, ó, há 17 anos um e o outro há 24 anos atrás. E até hoje, quando a gente encontra na beirada da estrada aí, a gente vai passar aí, a gente se comunica aí pelo WhatsApp aí, e se encontra ou bate-papo ali, toma um café, é prazeroso, cara. Eu fico orgulhoso quando o colega me dá um depoimento desse daí. Tem vários outros que eu agradeço aí também, você entendeu? Isso não tem dinheiro que paga nisso, não tem nada que paga o reconhecimento de um colega desse de 24 anos atrás. E hoje ele tornar o profissional que ele é hoje, um gestor de unidade móvel. O outro ser um transportador de combustível. 60 mil litros de combustível nas costas. Qualquer vacilo que ele dá ali, ele lidar com um mundo desconhecido que pode ser a morte. A qualquer segundo. E não é só a morte dele, pode ser de várias pessoas em volta. Então, quer dizer, e ter o reconhecimento de um profissional desse enche o coração da gente. Não tem, isso é muito gratificante. E quando eu resolvi escrever o livro, eu fui escrevendo estrofe de estrofe, contava uma coisa, as ideias ficavam tudo atrapalhado. Eu tive uma colega que, infelizmente, ela veio a falecer, tem uma homenagem ao livro, porque ela ainda veio a falecer de um acidente com uma carreta, por incrível que pareça. Foi a pessoa que mais me incentivou a escrever, mesmo eu não tendo habilidades, teoricamente, para escrever. Porque ela era professora, a gente foi criado mais ou menos na mesma faixa de idade na região onde eu cresci, e ela se formou, a diretora de uma escola, e ela me incentivava. Tinha dia que eu ligava para ela e falava: olha, eu preciso colocar as ideias em ordens desse livro que nós vamos escrever daqui a um tempo. E ela achava legal, que ela falou: mas você não tem capacidade para escrever um livro? Eu falei: eu tenho, eu vou escrever. Eu não sei quando nem como, mas eu vou escrever. Porque quem faz a minha história sou eu, não é qualquer um que vai fazer a minha história. Você entendeu? Ela achava legal, falou: você é petulante. Eu falei: não, eu só tenho confiança em mim mesmo. Eu não sou arrogante, eu acredito no meu potencial. Ela falou: mas desse jeito você não vai a lugar nenhum. Eu falei: não, de km em km, de quilômetro em quilômetro, a gente vai aprender. E no Brasil, se você não souber fazer, tem gente que vai te ajudar no caminho. Deus coloca as pessoas, fatos, acontecimentos para que as coisas aconteçam. Mas primeiro tem que acontecer dentro da sua cabeça. Porque se não acontecer aí, nada sai. Aí, questão do livro ficar pronto em papel ali, aí já é uma questão organizacional. E muito obrigado à editora Filos por acreditar no projeto. Você entendeu? E fazer uma pergunta para o meu amigo Edmilson Custódio. Já aconteceu comigo assim, ficar 10 dias fora, aí o gestor fala assim: pode vir embora. Aí eu vou, falo para minha mãe: mãe,
eu vou estar aí esse final de semana. Aí na hora que eu estou quase chegando na cidade, ele fala assim, vai lá e carrega mais um. Na hora que eu penso que estou indo para casa, tem que ir lá e carregar mais uma vez e passar mais um final de semana fora. Isso já aconteceu com você também. Várias vezes. Você vê, é aprender a lidar com o quê? Com o mundo desconhecido. Porque muitas das vezes você vai pertinho da tua casa e não vou em casa. Então, caminhoneiro, o dia que você tiver a oportunidade, vai em casa. Independente de qualquer situação. Não importa se a mulher brigou, se os filhos estão brigados, não importa, vai em casa. Porque você sabe que você sai para ir. O dia e a hora que vai voltar, você não tem noção. É só Deus para poder cuidar da gente. Você entendeu? Então é importante trabalhar esse lado psicológico para poder você conseguir buscar os seus objetivos. Porque se você não for também, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Agora, no Brasil, eu falo isso com muito convicto. Só tem 2 viagens que justificam o motorista passar de 30 dias fora de casa. Ou o motorista quer ficar mais do que isso, aí é uma questão pessoal de cada um, nada de errado. Pode ficar até 1 ano, não tem problema nenhum, desde que seja opção pessoal. Ou a transportadora, ou, como no caso dos autônomos, está tendo dificuldade de frete, ele tem que ficar perambulando de frete em frete até chegar a oportunidade de ir para casa. Perfeito? Porque no Brasil, as únicas viagens que justificam o motorista passar de 30 dias fora de casa chama-se Manaus e Roraima. Um abraço a todos os motoristas de Manaus que eu ainda não conheço. Eu tenho curiosidade de conhecer. É muito raro a gente ver um amazonino fora do estado do Amazonas. Deve ser um povo muito legal, uma cultura bem diferente. E dizem que Parintins é mais bonito e mais legal do que o Carnaval do Rio de Janeiro. Então é uma festa fantástica. Eu tenho muita curiosidade de conhecer. Né? Do Boi Bumbá. Então a Roraima, 800 e poucos quilômetros depois de Manaus. Cara, se você for escalar para uma viagem dessa, vai passar de 30 dias, não, querendo ou não. Por quê? Porque um período de 6 a 7 dias, dependendo da altura do rio, lá da maré do rio, leva até 6, 7 dias de balsa para você chegar com um caminhão lá, porque Manaus só se chega de balsa ou de avião. Por terra tem estrada que vai? Tem, mas ela é muito instável. Acho que tem um período aí que não, da chuva, por exemplo, tem muita parte que não é asfaltada ainda. Então, mas essa aí eu tenho curiosidade de conhecer, não conheço também. Você falou a BR-319, que vai de Rondônia ao Humaitá. Agora de Humaitá para lá e acabou mesmo, aí que a gente não vai entender mesmo. Só quem está lá na região para poder explicar como que é. Onça é fácil de se encontrar, é no quilo. Beleza? Mas menina, você tá brava, você tá vendo? Querendo mandar meu pai também, uma hora dessa. Você é doido, né? Então vamos lá, gente, vamos apresentar aí para o público aí a história aí que é mais de como produzir o máximo, gastar o mínimo com a maior segurança possível. Neste exato momento, a Lara Melissa, a garota mais charmosa do pai na atualidade, vai aqui, pode soltar aqui para a hora que você puxar a bandeira, né? Porque vou usar a coisinha aqui para não voar. Isso aí, segura assim. Então, vamos lá, para que todos os brasileiros e brasileiras deste Brasil, caminhoneiros e caminhoneiras, uma homenagem aos caminhoneiros do Brasil. Neste exato momento, nós vamos apresentar para você uma oportunidade de uma leitura simples, fácil e rápida, com o apoio e a
nós vamos abrir um pouquinho e mostrar um livro. Como produzir um... Aê! Vai lá! Essa é a oportunidade aí da gente estar escrevendo a história aí para que os brasileiros e caminhoneiros desse Brasil, o caminhoneiro pode ler. Meu amigo caminhoneiro do Brasil, independente de onde você estiver por essas estradas brasileiras, não perca a oportunidade de desenvolver o seu psicológico, o seu emocional e principalmente o seu vocabulário para que você possa se comunicar melhor. E a leitura é importantíssima para essa situação acontecer na prática. E daí, se você desejar ler o livro, é só entrar em contato nas redes sociais aí ou pelo telefone, que a gente vai estar arrumando um jeitinho de chegar até você esse livro em qualquer parte do Brasil e do mundo, da forma que hoje as redes sociais a gente pode falar do mundo afora aí, tá ok? Eu fico muito grato pela oportunidade de estar participando aqui dessa apresentação na Casa de Cultura de Sete Lagoas, Minas Gerais, meu estado, e um abraço a todos os motoristas mineiros que não puderam estar aqui presente em função da profissão. Eu reconheço isso e fico muito grato pela oportunidade de estarmos na profissão aí de motorista carreteiro do Brasil hoje. É isso aí, uma salva de palmas para o Edmilson. Parabéns, Edmilson. Mais uma vez, mais um livro, muito conhecimento. E não é todo dia, né, que a gente encontra mentes brilhantes assim, né? Então nós temos que valorizar. E o brasileiro ler já é um desafio, né? Com certeza. Dizem que só 2% da população brasileira tem o hábito de leitura. Isso. Então é um mercado bem complexo. Isso. Parabéns, eu quero aproveitar a oportunidade, não estava no script, eu quero te agradecer, Edmilson, opa, perdão, gente, ao vivo é assim mesmo, vocês perdoem aí. Então, assim, Edmilson eu já conheci ele há alguns anos, a gente conheceu através de um projeto, de um curso, na verdade, né? Exatamente. E olha como são as coisas, né? De curso em curso, de palestra em palestra, vai encontrando as pessoas. Isso. E Edmilson sempre me impulsionou também, sempre acreditou no meu trabalho, me ajudou a retornar nas produções de eventos depois de algum tempo. E hoje nós estamos caminhando juntos, né, Edmilson? Com certeza. Aos tropeços, errando, aprendendo, mas estamos evoluindo. E que cada um de vocês possam participar, ler, buscar esse conhecimento que me transformou a minha vida e tem transformado a vida dele, de milhares de centenas de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Parabéns, eu quero agradecer a Casa de Cultura, a Prefeitura, o nosso amigo que é Luísio, né, que disponibilizou e está aí trabalhando até altas horas aqui com a gente, e a cada um de vocês também que estão presentes aqui. E uma das coisas mais importantes hoje é o tempo, uma das coisas mais valiosas é o tempo. O tempo é o melhor dos mestres, só que infelizmente acaba matando todos os seus discípulos. Tem gente que quando, nunca começa seus projetos. Tem outros que quer fazer tão rápido, mas tão rápido, que atropela a fase das coisas acontecerem. Então, é importante ter o equilíbrio para que a vida evolua o máximo possível. Eu fico desde já muito grato a todos vocês pela oportunidade. E você, Gustavo, em especial, porque esse cara está comigo desde o começo do projeto. Ele, o Otalmir Ponte Henrique, foi o cara o primeiro que eu convidei para participar, e eu fico muito honrado pela sua presença. Que Papai do Céu abençoe, que você chegue nos 200 mil seguidores o mais rápido possível, beleza? Porque você é um cara especial. Que Nossa Senhora da Aparecida te proteja onde você estiver nas estradas, tá beleza? E a todos vocês que contribuíram aqui, o Matheus, que está fazendo toda essa filmagem aí, a Bia, muito obrigado por você acreditar em nós, no nosso projeto, e estar com nós também nessa caminhada. E que, se Deus ajudar,
Aliás, Deus ajuda, né? Nós só precisamos fazer a nossa parte. E que Deus colocando as pessoas no nosso caminho, nós vamos levar essa mensagem mais longe. Isso só vai depender de cada um de vocês que estão ouvindo pelas redes sociais ou ouvindo pessoalmente. Transmitir essa mensagem para frente. Porque vender o livro para mim não é importante, mas levar a mensagem a mais motoristas pelo Brasil, isso eu faço questão. Okay? Meu muito obrigado a todos vocês, que o Papai do Céu abençoe a jornada de cada um de vocês por onde passar e onde for. Okay? Muito obrigado.